Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem cerca de 10 milhões de pessoas surdas ou deficientes auditivos, o que equivale a 5% da população brasileira. Desses, 2,7 milhões são surdos profundos, ou seja, não escutam nada. No mundo inteiro, esse número aumenta e muito. São em média 360 milhões e até 2050 serão 900 milhões. A Libras é considerada a segunda língua oficial do nosso país, com cada vez mais tecnologias promotoras e de acessibilidade comunicativa entre esse público consumidor. Mas entre os cenários e estimativas, é muito comum confundirmos surdos e deficiente auditivo. O surdo é quem tem surdez profunda, ou seja, unilateral ou bilateral, em um dos ouvidos ou nos dois. Comumente, a pessoa surda já nasce sem audição ou a desenvolve ainda no período pré-lingual. Deficientes auditivos é alguém que nasceu ouvindo e tem perda auditiva ao longo da vida. Na maioria dos casos, essa pessoa ainda apresenta algum percentual de audição. É muito importante entender a diferença entre essas duas condições e apresentar a nomenclatura correta. Sobre a questão, a indagação relacionada às duas expressões DA, deficiente auditivo, e surdo, não existe o certo e o errado. Existem dois posicionamentos, duas perspectivas, dois pontos de vista para ver essa questão. Existe o ponto de vista clínico-terapêutico e existe o ponto de vista antropológico. Dentro do ponto de vista clínico-terapêutico, o DA é a pessoa que tem uma incapacidade auditiva, que ao nascer estava em condições perfeitas e ao longo da vida foi acometida por alguma doença, sarampo, cachumba, meningite ou devido a alguma otite, alguma inflamação no ouvido, utilizou medicamentos em dose inadequada e ainda foi exposta a excessivos ruídos durante a vida, o que fez com que ela ficasse com perda auditiva. Já o surdo, dentro dessa visão, é a pessoa que por algum problema congênito, sua mãe teve rubéola ou tomou medicamentos fortes para alguma doença, o que comprometeu a formação do bebê, e aí ela nasceu surda. Fato. Já na visão antropológica, o DA é uma pessoa, o deficiente auditivo, é alguém que não se reconhece como surdo, que acredita que o melhor para ele é transitar no mundo ouvinte oralizando. E o surdo, dentro da visão antropológica, é alguém que se reconhece como pessoa surda, que se aceita, que se vê como alguém com uma cultura diferente à cultura surda e que utiliza a língua de sinais plenamente. Já na questão da metodologia educacional para a pessoa surda, ela passa muito pela questão do tradutor-intérprete, que é necessário que ele esteja presente para fazer a mediação em sala de aula. No entanto, deixando bem claro que ele não é o professor, ele é apenas alguém que está mediando a comunicação. Ainda temos a questão de reconhecer que o surdo é uma pessoa que tem uma experiência visual. Ele vê, ele sente o mundo por meio dos olhos. Então, sendo assim, as aulas devem ser com mais ilustração, desenhos, fotos que possibilitem ele linkar o que ele está vendo com o conteúdo escrito. Ainda temos também a questão da filosofia educacional, que é o bilinguismo, que orienta, aconselha que as aulas sejam em língua de sinais, em Libras, e que a língua portuguesa para o surdo seja uma segunda língua. Então tem um aprendizado diferenciado também. Então essas são as questões que envolvem o mundo dos surdos. O meu nome é Letícia. Esse é o meu sinal. Eu estudo curso técnico de informática. Primeiro vamos explicar resumidamente como que era você na sala de aula junto com seus amigos, na quarta, na quinta série, que não tinha intérprete. Você sabia Libras? Não conversava com ninguém. Eu não conversava com ninguém. Eu ficava sozinha, não existia inclusão. A professora falava e só falava. Era muito difícil o português, tinha muita leitura, muita fala, as aulas eram muito expositivas, não representativas, como eu precisava. Quando eu mudei aqui para o IFRO, eu viajei para São Paulo na primeira semana e quando eu voltei,
todo mundo já sabia quem eu era e fizeram uma surpresa. E foi muito legal, porque eu me senti feliz, incluída ali. Eles querem aprender e querem que eu ensine. A intérprete às vezes ensina também no finalzinho das aulas. Eu tenho muitos amigos. Porque como eu já tinha curso de Libras antes aqui no IFRO, quando eu entrei, todo mundo já queria ter a prática e já queria conversar comigo. Eu penso em trabalhar na área de informática ou letras Libras. Você quer ensinar as crianças surdas a aprender Libras? Eu quero ensinar as crianças, né, a aprender para elas se desenvolverem mais.